A TV Ana Matra conversa com o ministro Milton de Moura França, ele é presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, muito obrigada pela entrevista para o nosso programa. Estou às ordens. Ministro, o senhor ingressou na magistratura em 1975 e desde então diversas coisas mudaram, né? Como o senhor avalia, quais foram os pontos positivos desde então e quais os desafios da magistratura na atualidade? Acho que em termos positivos, foi a criação de tribunais praticamente em todo o país, com abrangência em todo o país. Porque onde não havia tribunal regional, a jurisdição trabalhista era exercida pela justiça comum. E a justiça comum normalmente não é muito afeta à área trabalhista. Eu mesmo, quando assumi a junta de Guaratinguetá, lá em São Paulo, em 80, e passaram todos os processos do Vale do Paraíba todinho, a gente percebia que aquele processo simples, mas que não estavam sendo julgados rapidamente, talvez em razão exatamente dessa não familiaridade do juiz de direito com a área trabalhista. Depois nós tivemos a extinção da representação classista, que teve a sua razão de ser até então, depois já não havia razão, porque o direito do trabalho evoluiu, e evoluiu muito. Então exige realmente uma técnica daquele que aplica a legislação trabalhista e que tem também reflexos da área administrativa, da área fiscal, da área civil, e isto me parece que não era compatível com a representação classista. A Justiça do Trabalho, ela trabalha com dois fatores fundamentais, que são o homem e o capital. São esses dois que, em grande parte, fazem o desenvolvimento econômico deste país e que, portanto, deve ter o seu reconhecimento muito mais nítido do que até então tem sido feito. A minha preocupação aqui no Tribunal Superior do Trabalho é exatamente isto, viabilizar cada vez mais o que é a Justiça do Trabalho. Por que a Justiça do Trabalho? E dentro do contexto do judiciário, qual a sua importância? No contexto da sociedade, qual a importância? Então, a preocupação é essa, é viabilizar, visualizar melhor a Justiça do Trabalho, mostrar à sociedade, porque até então havia uma certa parcimônia em mostrar o que nós fazemos, e muita gente não sabe. Ainda temos colegas de outras áreas, da magistratura, do próprio Ministério Público, estadual, federal, que acham que a Justiça do Trabalho apenas julga questões entre empregado e empregador, o chamado contrato subordinado, mas não. Hoje a Justiça do Trabalho foi ampliada a sua competência e significativamente. Questões que até então estavam na órbita da Justiça Comum, como interdito proibitório, acidente, danos morais por acidente do trabalho, representação sindical e tantas outras, vieram para a Justiça do Trabalho. E isto é uma demonstração inequívoca do prestígio da Justiça do Trabalho, porque senão o Congresso Nacional não aprovaria uma emenda nesse sentido. Então eu creio que está havendo maior sensibilidade e conhecimento, isto é importante, conhecimento do que é a Justiça do Trabalho no contexto do judiciário trabalhista brasileiro. O senhor falou da ampliação da competência, né? Mas a gente sabe que alguns tribunais superiores ainda têm uma interpretação um pouco controversa dessa ampliação. Qual o caminho que o senhor acredita que a gente tem que trilhar para poder superar esse obstáculo? Veja, uma das grandes mudanças foi exatamente fazer a diferenciação entre relação de emprego e relação de trabalho. A relação de trabalho é que tem dado margem a maiores dúvidas. E muitas vezes nós encontramos acordos em que se confunde os dois institutos. Então, creio que é necessário mais uma conscientização, e isto aí deve ser feito através das associações de classe, da ANAMATRA, das AMATRA, junto ao Congresso Nacional, e mesmo através de simpósios, para demonstrar o que é que foi alterado, porque nós vemos, às vezes, acordos que estão fazendo uma confusão. Não, mas aqui não é empregado nem empregador, mas não é essa a questão. Hoje, a relação de trabalho é muito mais ampla e, efetivamente, o que a gente sente é que talvez, não posso afirmar, mas talvez, é que não queiram abrir mão de competência. Esse é o problema, porque, em verdade, muitas questões que ainda continuam na área
da Justiça Comum, deveria vir para a Justiça do Trabalho, sim, porque está dentro da relação de trabalho que a Constituição assegurou. A Emenda Constitucional 45 criou também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que o senhor preside. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho desse conselho até o momento? Altamente positivo. O Conselho veio realmente para orientar administrativamente, criar mecanismos para que os tribunais, não interferindo em tribunais, mas para orçamento, uma série de questões que precisam de ser disciplinadas de forma uniforme no país. Isso não significa que nós possamos utilizar um manequim para o pequeno e o grande, não, mas é ajustar um manequim que possa compatibilizar essas diversidades que nós temos no país. E o Conselho tem feito isto. Ele só examina questões que ultrapassem os interesses individuais, portanto, reflitam em toda a magistratura trabalhista e tem feito, eu acho que tem tido uma evolução muito significativa. Como é um instituto novo, ainda tem as suas dificuldades, mas eu acredito que nós já avançamos muito e provavelmente vamos avançar muito mais ainda. É importante, sim, é importante. Orçamentário, administrativo, precisa ter um órgão que realmente coordene isto. O CSJT editou diversas resoluções, entre elas a mais importante, uma das mais importantes é a resolução número 53, que dispõe sobre a uniformização da estrutura administrativa da Justiça de primeiro e segundo graus. Como o senhor avalia a efetivação dessa resolução até o momento? Já está pronta, eu ouvi todos os segmentos, inclusive a ANAMATRA, sindicato, eu vi todos. Colhemos esses subsídios e elaboramos uma minuta. Está pronta. Eu estou apenas aguardando a posse de dois novos conselheiros, que já ocorreu, e para que a gente possa colocar em pauta e discutir essa questão. É importantíssimo porque vai disciplinar em todo o país questão de criação de cargos, enfim, vai disciplinar a via administrativa, a realidade administrativa dos tribunais e das varas do trabalho, porque há uma disparidade muito grande, enorme. Varas do trabalho que tem, por exemplo, 3, 4 mil processos, tem um número de servidores menor que uma vara do trabalho que tem 500 processos por ano. Então, isto precisa ser corrigido. E vamos tentar ver que com essa resolução 53, que não é perfeita, já deixo bem claro, mas temos que colocá-la para depois ir ajustando naquilo que eventualmente se mostrar incompatível. Mas nós vamos colocar e brevemente isso em julgamento. Então, eu queria falar agora um pouco da questão orçamentária. A gente sabe que a Justiça do Trabalho, comparado com outros ramos, sempre teve um pouco de dificuldade de obtenção desses recursos. Como que o senhor pretende combater esse problema, tentar um pouco mais de igualdade? A questão eu não vejo sobre esse enfoque. Acontece que nós somos extraordinariamente grandes. A Justiça do Trabalho, o número de servidores, o número de varas, enfim, é um universo muito grande. Daí, às vezes, aparentemente ocorre que há uma discriminação em relação à verba orçamentária, mas não é. É que, em verdade, é muito mais fácil eu cuidar de uma justiça menor e pouca coisa representa muito, do que muito representa pouco para quem é enorme, como é a Justiça do Trabalho. Mas temos recebido apoio dos órgãos competentes, do Ministério da Fazenda, do Planejamento, e tanto é verdade que nós, no acordo que foi feito ano passado para o pagamento do passivo, que é da PAI e da URV, a Justiça do Trabalho é que recebeu o maior volume de dinheiro. Estamos aguardando, inclusive, a liberação para pagar. Mas, às vezes, faz a comparação e a comparação é equivocada. Por que é equivocada? Porque eu não posso equiparar uma justiça que tenha 1000 juízes com uma justiça como o Tribunal da Justiça do Trabalho, que tem 24 tribunais, um número imenso de juízes, só de vara nós temos 1.378. Então, veja que é um universo que deveria ser comparado com outro universo igual. Talvez não seja o ideal, mas estamos tentando fazer o melhor. Queria falar um pouco agora sobre o processo do trabalho em si. A gente sabe que uma dos grandes gargalos da Justiça do Trabalho é a questão da execução trabalhista, né? Como é que o senhor acredita que a gente pode tornar ela mais célere? Como é que o juiz pode
atuar nesse sentido? Eu acho que antes da execução, antes do processo trabalhista, o que é preciso é mudar a cultura no país, de que tudo deve ser decidido pela justiça. Eu sou fã incondicional da negociação coletiva que se concretiza através de acordos e convenções coletivas. Isto exige sindicatos preparados, sindicatos com representatividade. Infelizmente, nós temos um grande número que não tem essa representatividade. Nós somos um país que tem a unicidade sindical e tem mais de 10 mil sindicatos. Então, é preciso, primeiro, que se faça uma reforma sindical, ou nós adotamos o pluralismo e dizemos como queremos esse pluralismo, ou então nós ficamos na unicidade sindical. Mas é fundamental a negociação. Eu sempre tenho dito que melhor conhece a realidade de um conflito são as partes. A justiça deve ser a última a ser chamada para compor esse conflito. E na área de execução, é o calcanhar de Aquiles. Não é só nosso, mas da justiça comum também. Como fazer isto? Eu acho que na fase de conhecimento deve-se dar a mais amplo direito de defesa, enquanto que na fase de execução tem que ser mais limitado, limitado mesmo. Nós temos muito recurso e o que é pior, nós temos uma cultura da recorribilidade. Todo mundo quer recorrer, porque não há uma multa, uma apenação, um acréscimo pecuniário significativo. A partir do momento que nós criarmos um mecanismo que desestimule a recorribilidade, eu acredito que vamos ter uma execução mais célere. Porque, veja, nós temos uma fase de conhecimento que os processos podem chegar até aqui ao Tribunal Superior. Inúmeros recursos, inúmeros. Daqui ainda pode ir ao Supremo, etc. Aí nós vamos para a execução, começa tudo de novo. Começa com embargo à execução, agravo de petição, embargos declaratórios, recurso de revista, enfim. É muito grande o número de recursos. Não se prega a extinção dos recursos, mas é preciso que haja um mínimo de entendimento de que o recurso é uma forma ética de se demonstrar que houve um erro na decisão, não uma forma de protelar o pagamento de uma obrigação. Isso é importante, é preciso disciplinar melhor. Nós temos, do meu modo de entender, é muito amplo o campo para a discussão na execução, e isto retarda, e isto representa também negativamente quanto ao Poder Judiciário como um todo. Não apenas a Justiça do Trabalho, mas toda a Justiça comum, enfim, porque é realmente difícil nessa parte. E agora nós temos, por exemplo, o Bacenjude, o Infojude, tudo que é online, que facilita. Já estão querendo combater essa modalidade de execução, que facilita e muito, né? Então, eu acredito que é necessário repensar uma execução. Tem que ser muito simples. A execução tem muito... Na fase de conhecimento, admite-se amplo, mas uma total possibilidade de se questionar se deve ou não deve. Agora, transitou em julgado, não tem mais, tem que pagar. Esse é o problema. Então, nós temos que ter medidas mais coercitivas, mais verdadeiramente firmes para poder receber aquilo que é devido. Queria falar um pouco agora do planejamento estratégico do Poder Judiciário. Qual a avaliação que o senhor faz da Justiça do Trabalho quanto ao cumprimento das metas de 2009, em especial a meta 2 do julgamento dos processos, e qual a perspectiva que o senhor acredita para esse ano, né, que a gente tem agora a segunda fase, as novas metas? Falar da gente mesmo é meio complicado, mas aqui eu estou com orgulho em falar, porque nós fomos o tribunal que mais produziu, que alcançou a meta quase que na sua totalidade. Tivemos um resultado excepcional. Até o próprio presidente da República reconheceu isso quando da sua manifestação no ano judiciário, na abertura do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal, e o próprio Gilmar Mendes, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, fez referência ainda recentemente em São Paulo no 3º Encontro Nacional da Magistratura. Nós recebemos 50 e poucos mil processos em março, da meta 2, que eram julgamentos de processos até 2005, e hoje nós estamos com 4 mil e poucos processos. Agora, tem a meta
de 2010 para a Justiça do Trabalho. Eu considero que foi até uma homenagem, porque nos foi atribuído não apenas 2006, mas 2007, e nós estamos prontos para realmente tentar enfrentar esse desafio e sair vitoriosos. Acredito que brevemente nós terminamos 2005, tem muitos tribunais que já avançaram 2006, aqui mesmo no Tribunal Superior do Trabalho, nós já temos ministros que praticamente zeraram, então eu estou muito otimista e o alcançar uma meta como esta é prestar uma homenagem ao jurisdicionado, é prestar uma homenagem à sociedade brasileira. Eu digo sempre o seguinte, que é preferível, às vezes, uma decisão não muito técnica, não muito aceitável, do que o processo ficar mofando nos caninhos de um tribunal, de uma vara do trabalho. É preciso dar uma prestação judicional, até porque, ainda que haja alguma irregularidade ou alguma imperfeição, melhor dizendo, na decisão, ela já sinaliza às partes um denominador que possa elas trabalhar sobre isto aqui e chegar a um acordo. O que não é razoável é um processo ficar 10, 12 anos sem ter uma solução. As partes querem uma resposta. Então essa resposta, ainda que não seja perfeita, ela já mostra às partes, o que, olha, o caminho é este, vamos tentar uma composição. E aí cabe um papel relevantíssimo no judiciário trabalhista. Os magistrados de primeiro grau e também os regionais desenvolverem todos esses mecanismos realmente de conciliação. Isso é importantíssimo, demonstrar que é preferível um acordo. É preferível um acordo do que uma demanda. Eu mesmo tenho ações e tento fazer acordo. Ainda recentemente, num processo civil de meu filho, nós ganhamos o processo, mas estamos abertos a uma negociação para fazer um acordo. Né? Por quê? Porque demora, mas agora já tem uma posição. Nós ganhamos, acho que a outra parte deve estar sensível a ver as possibilidades ou não dela ter sucesso no tribunal. Queria falar um pouco agora das relações de trabalho. Na terceirização é uma preocupação aqui do TST, inclusive com a súmula 331. Né? No Congresso Nacional há vários projetos tramitando sobre o assunto. Como o senhor avalia essa questão? O tribunal, no caso da telecomunicações, adotou uma posição contrária à terceirização. Eu fiquei vencido. Ainda hoje, estava vendo uma decisão, parece que da 8ª turma, da ministra Cristina, acho que é a 8ª turma, se não me falha a memória, em que a 8ª turma admitiu a terceirização. Eu não sou contra a terceirização. Eu digo sempre que, desde que respeitar direitos mínimos do trabalhador e assegurado fundamentalmente saúde, higiene e segurança, a terceirização é preferível do que a informalidade. Porque na informalidade ninguém tem benefício nenhum, a sociedade é prejudicada, não há arrecadação de tributo, não há arrecadação de nada, e o empregado fica sem nenhuma proteção. Na terceirização, ainda que possa haver uma diminuição, mas, repito, assegurado condições mínimas, ele tem proteção jurídica. É isto que é importante. E a terceirização é irreversível. É irreversível. Veja no Japão, em todo lugar, está sendo feito isso, porque hoje não pode mais. Até porque, veja só, o que seria, por exemplo, numa montadora, o que seria atividade fim? Fazer bancos, por exemplo? Não. Pode terceirizar? Pode. Entende? Então, a questão é, primeiro, definir bem o que seria atividade fim. E segunda, por exemplo, na lei de telecomunicações, ainda que seja na atividade fim, do meu modo de entender, é permitido. Porque a disposição legal permite. E, nesse sentido, votou agora a 8ª turma. Mas, repito, o importante realmente é nós assegurarmos proteção jurídica. Porque o número de trabalhadores na informalidade é muito grande. E ninguém ganha com isto. Não ganha o Estado, que não arrecada, não ganha o empregado, que não tem proteção quando na velhice, na doença, enfim. É isto que nós temos que ter muito bem em vista. Ainda nessa questão das relações de trabalho, há várias empresas que transformam os trabalhadores em pessoas jurídicas para tentar infringir as obrigações trabalhistas. Qual a avaliação que o senhor faz desse problema? Veja, algum tipo de profissional
eu não vejo nenhuma dificuldade em que ele crie uma empresa para prestar serviço. Agora, o que não me parece razoável é, por exemplo, um empregado sem baixa qualificação, dar a ele, por exemplo, uma roupagem que ele é cooperado, as cooperativas. Então, me parece que esse aspecto, aí sim tem que ser combatido, porque cooperado na área rural, por exemplo, aqueles trabalhadores que não têm nenhuma participação, não recebem nada, trabalho subordinado, normalmente quem é dono da cooperativa, entre aspas, o dono, são aqueles proprietários das empresas que levam, por exemplo, aquela atividade para a cooperativa e traz através da cooperativa, traz os empregados. Aí sim, isso é fraude mesmo e deve ser combatido. Mas a cooperativa é um instituto mais importante que existe. Quando bem feita, não tenha dúvida nenhuma. O cooperado, eles têm interesses comuns. Eles se unem na busca de um objetivo comum. Agora, o que não pode é realmente aquela cooperativa fraudulenta. Isto sim, que em verdade são todos empregados, mas que recebem uma roupagem dizendo que são cooperados. Em verdade, eles não decidem nada, não participam de nada, não recebem nada, só entram com a mão de obra. Essa nós tem que ser combatida veementemente. Mudando um pouco de assunto, qual a avaliação que o senhor faz da utilização, da compreensão do juiz do trabalho, da utilização de outras partes subsidiárias do direito, que não seja direito do trabalho, para poder dar celeridade ao processo? Esse é um tema importantíssimo. Veja, o artigo 8º da CLT permite que o juiz socorra da analogia, da jurisprudência, dos costumes, etc., quando há uma lacuna. Eu não vejo nenhuma dificuldade em que o juiz se utilize, até porque ele precisa se utilizar. O que me preocupa é que nós temos um ordenamento jurídico constitucional e legal. Nós, quando tomamos posse, nós nos comprometemos a cumprir a Constituição e as leis do país. A partir do momento em que eu, como magistrado, me defronto com uma questão que está prevista em lei, eu tenho que decidir de acordo com a lei. Eu não posso trazer princípios para criar obrigações para uma das partes que não está prevista em lei. É isto que me preocupa, porque nós estaríamos criando uma instabilidade. Mais do que isso, o ideal de uma previsibilidade mínima do magistrado quando julga estaria totalmente destruída. Por quê? Quando eu pratico um ato na vida civil, eu compro uma casa, enfim, vendo um imóvel, enfim, pratico qualquer ato na vida civil, eu tenho previsão de que estou agindo correto. E se houver um problema e eu for ao judiciário, eu vou ter uma solução, pelo menos é previsível, dentro da realidade jurídico-constitucional do país. Ora, a partir do momento em que eu abro mão disto e fica a critério do juiz, a pretexto de aplicação de princípios e desconhecer a normatização vigente no país, criando obrigação para outra parte que a lei não permite, isto aí cria uma insegurança jurídica muito grande que não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Veja na área, por exemplo, tributária. Se eu tenho um capital a aplicar e eu não tenho segurança do que vai aquela empresa, como ela vai ser considerada na área tributária, com mudanças repetidas, eu não aplico o meu dinheiro. E isto, não aplicando o meu dinheiro, meu capital, eu não gero emprego. É a mesma coisa na área trabalhista. Ora, se a lei estabelece mecanismo, por exemplo, para a dispensa de empregados, e já diz o que deve ser pago ao empregado, ora, se eu quero impedir essa dispensa, que eu ou coloque isto através de uma norma coletiva, estabelecendo o procedimento de como devem ser dispensados aqueles empregados, seja através de acordo da convenção coletiva, ou então que se mude a legislação. O que não pode é o juiz criar, a pretexto de aplicação de princípios, ônus para uma das partes, totalmente arrepio da lei. A lei diz assim, eu posso despedir o empregado? Posso. Qual é a sua obrigação? Pagar isto, isto, isto. Agora vem um juiz e diz assim, não pode,
porque aqui vai criar um problema, atinge a dignidade do trabalhador. Eu digo sempre isso. Atinge a dignidade do trabalhador é ele estar na informalidade, não ter proteção jurídica. E a dignidade dele está exatamente em saber que quando ele contrata, ele vai ser respeitado nos seus direitos e nas suas obrigações. A partir do momento que eu criar ônus para a empresa, para despedir, quando não está previsto no ordenamento jurídico, eu crio instabilidade. E o tratamento também é diferente. Se eu, para o empregado, eu crio dificuldades para ele, ele não vai ter segurança também, porque ele não sabe o que vai acontecer se romper o seu contrato de trabalho. Então, acho que o norte, numa sociedade organizada, é o ordenamento jurídico do país. Nós somos obrigados, nós nos comprometemos, quando tomamos posse, a cumprir a Constituição e a lei do país. Se está errado, muda-se através do Congresso Nacional. Nós não somos vocacionados a fazer reformas sociais. Não. Se nós formos fazer reformas sociais, o Congresso perde sua razão de ser. Então, isto é importante. Às vezes tem colegas que não entendem isto. Não é que seja contra o empregado ou a favor do empregado. Não é isto. Nós temos que ser a favor daquilo que existe no país que disciplina direitos e obrigações. Nós não podemos criar, por um voluntarismo jurídico, criar direitos, impor obrigações. Senão, ninguém tem segurança no país. Isso tem tudo, em tudo. Na área penal é a mesma coisa, tanto que na área penal tem um instituto muito importante. A lei nova que elimina ou reduz a pena tem aplicação imediata. Por quê? É esta a regra. Então, eu não posso depois dizer, não, mas esse criminoso aqui, ele praticou um crime hediondo e, portanto, não se aplica. Mas a lei não fez diferença. Se ela fizer diferença, tudo bem. Se fizer uma diferenciação, tudo bem. Mas se ela não fizer, eu tenho que aplicar, porque é o direito dele. É o direito dele. Agora, está errado? O Congresso muda. Nós, de Poder Judiciário, salvo o Supremo Tribunal, que tem por força constitucional intervir em relações de natureza política e tal, ele pode. Nós não temos isso. Será criar uma insegurança total para todos nós. Seja empregador, seja empregado. É preciso que nós nos orientemos para aquilo que o país estabeleceu. Se está errado ou está certo, isto é problema do Congresso. Agora, é evidente que o juiz tem a sua sensibilidade, mas a sua sensibilidade, repito, não pode ir além daquilo que a normatização permite. Pode ser mais brando na aplicação da pena, mas não pode deixar, por exemplo, de condenar quem cometeu um crime. Por exemplo, pode ser mais condescendente com o empregado que cometeu uma falta, pode ser mais amenizar a punição, pode, mas não pode negar a falta. Essa é a questão. Como, por exemplo, nós temos agravantes e atenuantes. O empregado cometeu uma falta, e quantas vezes já julguei isso? Uma falta e o empregador mandou ele embora imediatamente. Achei que aquilo foi um abuso do direito. Por que um abuso? Foi uma falta que competia ao empregador, pelo menos adverti-lo uma vez. Ele exorbitou do direito de punição. Isso pode, mas eu não poderia negar jamais a falta. E muito menos criar uma obrigação sem estar previsto em lei. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. A previsibilidade das decisões é uma garantia da sociedade, portanto, a garantia de todo cidadão brasileiro. Se deixar que cada juiz decida da forma que ele acha, da forma que ele entende um princípio, nós não vamos ter segurança nenhuma. Porque se nós colocarmos 10 juízes com essa cabeça, nós teremos 10 decisões diferentes. E isto não é bom para a sociedade brasileira. Por último, eu queria que o senhor fizesse um balanço da sua gestão aqui à frente do TST até o momento. Nós temos trabalhado para errar menos. Esta é a meta, tentar errar menos. E, principalmente, levar a figura, a imagem da Justiça do Trabalho, como eu disse logo no início. Fazer com que a sociedade veja a Justiça do Trabalho como um instrumento fundamental na vida da sociedade brasileira. Ela trabalha, a Justiça do Trabalho opera, repito, com dois elementos importantíssimos. O ser humano, que é o trabalhador,
que deve merecer todo o respeito, admiração, consideração, enfim, e o capital, que também é fundamental para que haja um desenvolvimento econômico. Se nós prestigiarmos os dois de forma que não haja uma superposição, porque, em verdade, a desigualdade que existe entre empregado e empregador já é amenizada pela igualdade jurídica, que ele traz uma proteção jurídica. Fora disso, nós vamos comprometer esse equilíbrio que existe. E eu digo sempre, não há empregado sem empregador. Então é preciso que tenhamos sempre presente que a justiça do trabalho, ela não é do empregado nem do empregador, ela é dos dois. Porque se fosse uma justiça só de um, não seria justiça. E quando que essa justiça é dos dois? Quando se aplica a lei para os dois, dentro daquilo que está previsto na Constituição, nas leis do país. É isso que nós devemos nos orientar, é nesse sentido que devemos nos orientar ao aplicar a lei. Nós não somos predestinados a fazer reformas sociais. Nós temos, sim, sensibilidade e devemos ter sensibilidade ao decidir uma questão, mas jamais, do meu modo de entender, podemos decidir quanto à Constituição e quanto às leis do país. Por último, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os juízes do trabalho de todo o Brasil. A mensagem que eu daria, que já passei os 3 graus de jurisdição, é que nós não estamos dissociados da sociedade. Nós somos parte integrante da sociedade. E, como tal, nós devemos nos pautar atento a esta sociedade. A sociedade espera, mais do que nunca, do magistrado, um comportamento ético, um comportamento estritamente legal, um comportamento moral, de forma que nós somos, queiramos ou não, um paradigma. E é preciso que esse paradigma se dê não apenas na pessoa, mas também nas suas atividades como magistrado. E, fundamentalmente, para todos os magistrados, não se esqueçam, não há milagres. Nós estamos aqui para cumprir a normatização do país. Vamos ser previsíveis. Previsíveis. Isto é importante. O que é ser previsível? Vou repetir novamente. É saber que quando as partes comparecem ao juízo, elas têm uma expectativa de que vão ter uma solução segundo o ordenamento jurídico do país. Elas não podem ficar tomadas de surpresa com uma decisão que extrapole essa realidade, seja a favor do empregado, seja a favor do empregador, de ninguém. E isto é importante para que possa ter uma disciplina na sociedade. A partir do momento que nós nos desviarmos deste caminho, pode ter certeza, o judiciário vai estar caminhando para uma situação que não é desejável para ninguém. A harmonia dos poderes exatamente está em cada um exercer a sua competência harmoniosamente e não invadir a competência do outro. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E a TV Anamatra quer contar também com a sua participação. Envie sua sugestão pelo nosso e-mail, tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.